Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Jesus aparece aos apóstolos. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o então e comeu-o diante deles. Últimas instruções aos apóstolos. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Espalhada por todos os cantos a notícia da ressurreição, e porque estivessem os discípulos cheios de uma santa impaciência para rever o Divino Mestre, satisfaz-lhes o desejo, revelando-se enquanto buscavam e esperavam, e o faz claramente, sem dar margem a dúvidas. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles. Santo Agostinho. São João também relata esta aparição do Senhor depois da ressurreição, mas observa que Tomé estava ausente. Segundo Lucas, contudo, quando os 2 discípulos de Emaús entraram em Jerusalém, encontraram os 11 apóstolos reunidos. É preciso, portanto, admitir que Tomé saiu antes da aparição do Senhor, enquanto os apóstolos conversavam a respeito da ressurreição. De fato, a narrativa de São Lucas autoriza essa interpretação, a saber, de que Tomé os deixou enquanto conversavam, e que somente depois disso Nosso Senhor entrou no cenáculo. Ou talvez poder-se-ia dizer que estes 11 não eram aqueles que vieram a ser chamados de apóstolos, mas alguns que faziam parte do grupo numeroso de discípulos de Jesus Cristo. Contudo, como acresce São Lucas e os que estavam com eles, é preciso admitir que estes 11 com os quais os demais se acham reunidos deveriam ser os 11 apóstolos. Mas examinemos a significação destas palavras misteriosas que Jesus, segundo São Mateus e São Marcos, dirige aos discípulos depois da ressurreição. Ide avisar meus irmãos para que vão a Galiléia, lá me verão. Isto se cumpriu somente depois de muitos outros acontecimentos narrados nos evangelhos, e contudo, Nosso Senhor parece dar a entender que este seria o único, ou pelo menos, o primeiro evento que deveria suceder. Santo Ambrósio. O que me parece ser mais provável é que Nosso Senhor, de fato, anunciou aos discípulos que o veriam na Galiléia, mas se mostrou antes, quando estavam reunidos, porque tinham medo. Expositor grego.
E aqui não falta o Senhor à sua promessa, mas, ao contrário, se apressa em cumpri-la, tomado de um sentimento de bondade, já que os queria livres do medo. Santo Ambrósio. Tendo reanimado os discípulos, os 11 se puseram a caminho da Galiléia. Também se pode entender que eram poucos os que estavam no cenáculo e muitos os que foram até a montanha da Galiléia. Eusébio. Com efeito, se 2 evangelistas, São Lucas e São João, escreveram que Nosso Senhor apareceu apenas aos 11 em Jerusalém, os 2 outros relatam que o anjo e o Senhor ordenaram não aos 11, mas a todos os discípulos e irmãos que se apressem a ir para a Galiléia, o que é confirmado por São Paulo quando diz: foi visto por mais de 500 irmãos. Contudo, a solução mais verossímil desta dificuldade é que Jesus apareceu de início 1 ou 2 vezes para consolar os apóstolos que se escondiam em Jerusalém, e que em seguida mostrou-se na Galiléia, não 1 ou 2 vezes, como no cenáculo, mas com todo o esplendor de seu poder, fazendo com que os apóstolos testemunhassem que vivia mesmo depois de sua paixão, como atesta São Lucas no livro dos Atos. Teofilacto Diócrida. Pela primeira vez, aparece Nosso Senhor no meio dos discípulos. Acalma a agitação que lhes vai na alma por meio da saudação com que estão acostumados, mostrando assim que é o mesmo Mestre, que amava lhes dirigir essas palavras de paz, as quais tanto recomendava quando saíram a pregar o Evangelho. A paz esteja convosco. São Cirilo. Vexemo-nos de renunciar tão prontamente deste dom da paz que Jesus Cristo nos deixou quando partia da terra. A paz, doce na realidade e no nome, tem Deus por autor, segundo estas palavras do apóstolo aos Filipenses: a paz de Deus. E ela é também o principal atributo de Deus, segundo estas outras: Deus da paz. E Deus mesmo é a paz, porque Ele é a nossa paz. A paz é um bem que todos louvam, mas que poucos sabem conservar. E por quê? Talvez seja a ambição de poder e riquezas, a inveja, o ódio ou desprezar o próximo, ou qualquer outro vício desse tipo, que leva o homem a ignorar Deus. De fato, o princípio e a fonte de toda a paz é o próprio Deus, que estabelece a união de todas as coisas, e cujos atributos principais são a unidade de natureza e uma imutabilidade pacífica. Esta paz comunica-se aos anjos e às demais potências celestes, que estão em paz com Deus e entre si. Ainda, extravasa-se sobre toda a criação, que tem por glória a tranquilidade. Enfim, fica na nossa alma por meio do amor e da prática das virtudes, e no nosso corpo pela justa proporção que impera sobre os membros e pelo equilíbrio dos elementos dos quais é ele composto. A primeira destas coisas constitui a beleza de nossos corpos, a outra, a saúde. São Beda. Os discípulos, por terem convivido longo tempo com o Salvador, sabiam que era verdadeiro homem. Mas, depois de morto, não creram que ressuscitaria no 3º dia. Por isso, cuidavam ver o espírito que havia saído de seu corpo no momento em que expirou. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Esse equívoco dos apóstolos foi continuado pelos maniqueístas. Santo Ambrósio. Não cremos que São João e São Pedro, tendo presenciado todo o poder de Jesus Cristo, pudessem duvidar da sua ressurreição. Por que então São Lucas nos diz que ficaram turbados e espantados? Primeiramente, porque mistura o sentimento da maioria com o destes 2 apóstolos. Em segundo lugar, porque São Pedro, ainda que estivesse persuadido da ressurreição do Salvador, turbou-se quando viu de súbito o corpo dele atravessando as portas que estavam cerradas. Teofilacto Diócrida. A saudação de paz que lhes dirigiu não foi suficiente para acalmar a agitação que sentiam. Assim, prova por outros meios que era o Filho de Deus que penetra os segredos dos corações. Jesus disse-lhes: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? São Beda. Que pensamento eram esses, senão maus e perigosos? Jesus Cristo perderia todos os frutos da paixão se não houvesse ressuscitado. Ele aparece aqui como um hábil trabalhador que dissesse: devo colher o que plantei, ou seja, a fé que, vinda do céu, desce até o coração.
Ora, tais pensamentos não vieram do céu, mas subiram da terra como ervas daninhas. São Cirilo. A prova de que este que lhes aparecia era o mesmo que havia morrido na cruz e que fora depositado no sepulcro é que não podiam esconder-lhe o que estava oculto nos corações. Santo Ambrósio. Examinemos como, segundo São João, os apóstolos creram e se alegraram, enquanto que, em São Lucas, o Salvador lhes repreende a incredulidade. Aquele, como apóstolo, não desejou senão tratar das verdades mais importantes e alteadas. Este, por seu turno, relata os eventos mantendo-se num plano mais próximo de nós. Um segue a ordem histórica dos eventos, o outro desejou abreviá-los. Não podemos duvidar do testemunho de um homem que relata o que ele mesmo viu. A conclusão, portanto, é que os dois relatos são verdadeiros, pois bem que São Lucas observe que os discípulos não creram de pronto, declara explicitamente que acabaram por fazê-lo. São Cirilo. Nosso Senhor, tencionando mostrar aos apóstolos que triunfou sobre a morte e que a natureza humana de Cristo está doravante livre da corrupção, mostra-lhes as mãos, os pés e as chagas abertas pelos cravos. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Teofilacto Diócrida. E mais ainda, deixa que lhe toquem os pés e as mãos, dizendo: apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Isto é, vós me tomais por um espírito, ou por esses fantasmas que vemos frequentemente ao redor dos túmulos, mas saibais que um espírito não tem nem carne nem osso, ao passo que eu os tenho. Santo Ambrósio. Nosso Senhor se exprime assim para nos passar uma imagem da ressurreição. Com efeito, o que podemos tocar é, necessariamente, corpóreo. Ressuscitaremos, portanto, com nossos corpos, com a diferença de que serão estes mais sutis, ao passo que agora são grosseiros, porque compostos de elementos terrestres. Não foi, portanto, em virtude da natureza incorpórea e divina, mas por causa das propriedades do corpo ressurrecto que Jesus Cristo penetrou no cenáculo que tinha as portas fechadas. São Gregório Magno. Quando nosso corpo estiver a participar da glória da ressurreição, não será impalpável, nem mais sutil que o ar, como queria Eustíquio, mas será, a um só tempo, sutil em virtude de sua recém-adquirida força espiritual e palpável, consequência da natureza corpórea. São Beda. Viram nele claramente as marcas dos cravos. Segundo São João, mostrou-lhes também a marca que lhe ficou no flanco, aberta pela lança, para que essas cicatrizes curassem as feridas de suas dúvidas. Os incrédulos encontram aqui certa oportunidade para acusar Nosso Senhor de não ter sido capaz de curar as chagas que abriram em seu corpo. Mas não é lógico dizer que o que fez milagres tão imensos não conseguisse fazer os menores. É com intento, portanto, que aquele que triunfou sobre a morte não quis destruir os sinais que a morte lhe imprimia no corpo, e o fez primeiro para tornar mais firme a fé dos discípulos na ressurreição. Em segundo lugar, para que, quando for interceder junto ao Pai em nosso nome, possa lhe mostrar o tipo de morte que sofreu pela salvação dos homens. Por terceiro, para deixar à vista dos que foram redimidos pela sua morte a grande caridade que teve para com eles, mostrando-lhes os sinais de sua paixão. Finalmente, para provar a justiça com que serão condenados os ímpios no dia do juízo. São Cirilo. O Salvador mostrou aos discípulos as mãos e os pés para lhes certificar que o corpo que sofrera a paixão era o mesmo que ressuscitou. Para tornar isso ainda mais evidente, pede algo que comer. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? São Gregório de Nissa. A lei prescrevia que se comesse a Páscoa com ervas amargas, porque ainda era tempo da amargura. Depois da ressurreição, contudo, foi o amargor adoçado com favo de mel. Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. São Beda. A lhes demonstrar a veracidade da ressurreição, não somente quis que o tocassem, senão que consentiu comer com eles para que vissem que era real e não um fantasma. Tomou-o, então, e comeu-o diante deles.
O ato de comer demonstra seu poder, e não que tenha alguma necessidade. Com efeito, a terra sedenta e o sol ardente não absorvem a água da mesma maneira. A terra o faz por necessidade, o sol por poder. Expositor grego. Mas alguém dirá: se o Senhor de fato comeu, é preciso admitir também que, depois da ressurreição, terão os homens ainda necessidade de alimentos para a subsistência. Respondo que aquilo que o Salvador faz com certo propósito não pode ser tomado por regra ou lei natural, porque em outras situações ele age diferentemente. Assim, o Salvador, na ressurreição, vai levar os corpos a um estado de incorruptibilidade, bem que tenha desejado conservar no seu próprio as chagas abertas pelos cravos e a cicatriz do flanco, a mostrar que, depois da ressurreição, o corpo permaneceu da mesma natureza, não tendo sido mudado em substância. São Beda. Se comeu mesmo depois de ter ressuscitado, não o fez por necessidade de nutrir-se, nem para simbolizar que depois da ressurreição, objeto de nossas esperanças, ainda teremos necessidade de alimentos, mas para mostrar a natureza dos corpos redivivos. Em sentido figurado, o peixe assado representa os sofrimentos de Jesus Cristo. Ele consentiu viver oculto nas águas do gênero humano, deixou-se prender na rede da morte, foi como que queimado pela tribulação quando da paixão, mas fez-se para nós favo de mel depois de ressuscitar. Este representa a dupla natureza de sua pessoa, porque o favo repousa sobre a cera, e o mel dentro desta representa a divindade na humanidade. Teofilacto Diócrida. Guardam ainda esses alimentos outra significação misteriosa. Ao comer um pedaço do peixe assado, simboliza que purificou com fogo divino nossa natureza, que estava a nadar no mar desta vida, que secou a umidade que ela havia contraído nas águas profundas. Fez dela alimento divino, embora antes fosse abominável, e isto é o que representa o favo de mel. Ou então, o peixe assado é figura da vida ativa, em que o fogo do trabalho consome-lhe toda a umidade, ao passo que a contemplação está representada pelo favo de mel à conta da doçura inefável da palavra de Deus. São Beda. Depois de ter comido e de ter se deixado ver e tocar, assegurando-lhes que não deliravam, recorre Nosso Senhor às Escrituras. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco, isto é, enquanto eu ainda estava revestido dessa carne mortal que vos reveste. É a mesma carne que ressuscitou, mas algo diferente daquela dos apóstolos, ainda sujeita à morte. Acresce o Salvador: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Santo Agostinho. Meditem nestas palavras aqueles que estão loucos a ponto de ousar dizer que foi por meio da magia que Nosso Senhor operava todas aquelas maravilhas, e em virtude dessa mesma arte que logrou dar a conhecer seu nome a todos os povos para que se convertessem a ele. Acaso foi por força da magia que logrou cumprir as profecias que o Espírito Santo inspirou nos profetas antes mesmo de que ele nascesse? Porquanto, se foi por meio de operações mágicas que se fez adorar depois de morto, era um mago antes de nascer, pois que um povo inteiro foi posto por Deus para vaticinar-lhe a vinda. São Beda. Depois que Nosso Senhor se deixou ver e tocar e recordou-lhes do quanto diziam as Escrituras, abriu-lhes o entendimento para que entendessem o que liam. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. Teofilacto Diócrida. Se eu não fizesse, como lograriam suas almas turbadas e vacilantes estudar os mistérios de Jesus Cristo? Ensinava-os também por palavras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer, isto é, no lenho da cruz. São Beda. Teria Jesus Cristo perdido todos os frutos da paixão se não tivesse verdadeiramente ressuscitado. Acresce: e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Tendo estabelecido a verdade sobre seu corpo, confia-lhes a unidade da Igreja, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Eusébio. Com efeito foi dito:
Pede-me e eu te darei as nações em herança. Importava, portanto, que todos os convertidos dentre os gentios fossem purificados, por meio da virtude divina, de todo contágio e mácula, porque haviam sido contaminados com a malícia da idolatria do demônio, e como recém-convertidos, daquela vida detestável e impudica que levavam. Por isso acresce, e em que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, porque todos que veem a verdadeira penitência recebem de sua graça o perdão das faltas, pela expiação das quais desejou dar sua vida. Teofilacto Diócrida. Em verdade, quando diz penitência e remissão dos pecados, quer referir-se ao batismo, que pela deposição das culpas passadas obtém o perdão. Mas como poderia o batismo ser ministrado apenas em nome de Jesus Cristo, quando Alhures ele próprio ordena que fosse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Respondemos, por primeiro, que aí não se deve entender que o batismo deve ser ministrado apenas no nome de Jesus Cristo, mas sim que serão batizados no batismo de Cristo, isto é, espiritualmente. Não como aquele dos judeus, nem como o de São João, de simples penitência, senão como verdadeira participação no Espírito Santo, como se deu com o próprio Jesus quando foi batizado no Jordão e o Espírito Santo desceu sobre sua cabeça na forma de uma pomba. Ser batizado em nome de Jesus Cristo é, pois, ser batizado na morte dele. Assim como ele ressuscitou 3 dias após a morte, assim nós somos mergulhados 3 vezes na água e recebemos como penhor da incorruptibilidade a graça do Espírito. Também, o nome de Jesus Cristo contém em si o Pai que unge, o Espírito Santo, que é a própria unção, e o Filho, ungido em sua natureza humana. Não mais ficaria dividido o gênero humano em 2 povos, a saber, judeus e gentios, com o intuito de reuni-los num só povo que ordena a seus apóstolos de começar a pregação por Jerusalém e terminá-la entre os gentios. A todas as nações, a começar por Jerusalém. São Beda, e não lhes dá esse preceito somente porque os oráculos de Deus tenham sido confiados aos judeus, aos quais pertenciam a adoção filial e a glória, senão também porque Deus deseja que os gentios, mergulhados em erros distintos, concebam viva esperança de alcançar o perdão, vendo que a misericórdia divina o estendeu até aqueles que crucificaram o Filho de Deus. São João Crisóstomo. Com isso, também evitava que repreendessem os apóstolos como se estivessem a negligenciar seus concidadãos a ir se mostrar no estrangeiro. Ordenou, portanto, que as provas da ressurreição fossem entregues por primeiro a seus próprios algozes, e nesta mesma cidade onde se perpetrou esse ato profano, quando os homens que o crucificaram passam a crer, está aí demonstrada a ressurreição. Eusébio. Ora, se tudo o que predisse Jesus já estava se cumprindo, e se a fé do mundo inteiro reconhecia o poder e eficácia de sua palavra, já é tempo, doravante, de crer no autor desta palavra, e de reconhecer também que ele necessariamente é Deus, e que as obras divinas que opera estão em conformidade com suas palavras. É que se cumpre por meio do ministério dos apóstolos. Vós sois testemunhas disso, isto é, da minha morte e ressurreição. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.